Gravou essa entrevista dele foi o Calito Neto. Calito, queria que você explicasse que maluquice que é essa aí, rapaz. Você pegou onde ele e como que foi essa conversa? Então, Nassif, inclusive eu queria até agradecer o espaço que o GGN está me dando aqui, porque vários meios de comunicação estão replicando essa informação como se fosse gravada pelo Rony Telles. Na verdade, fomos nós dois que gravamos, né? Eu tinha uma agenda ontem marcada com o senador Fabiano Contarato no Senado, e aí a gente acabou chegando um pouco tarde, né? Ele não deu para ele me receber, ele estava de saída, a gente até encontrou com ele na porta do Senado, e eu convidei o Rony Telles para ir comigo, convidei outras pessoas que estavam no evento que teve ontem com o presidente Lula também, e aí quando eu estava conversando com o Rony Telles, passou o senador Marcos Duval. E eu falei, olha, Rony, quem está vindo ali? O senador Marcos Duval. Vamos abordar ele para ele falar sobre a questão do plano aí dele e tudo mais. E aí o Rony já estava com o celular na mão, começou a gravar, né, que é o primeiro vídeo que viralizou, e eu vou atrás do Rony ali, né, ele de um lado e eu do outro, a gente perguntando as coisas ao Marcos Duval, onde ele admite que realmente ele fez essa confusão toda, ele inventou várias histórias, várias versões, mas que foi de propósito. E ali eu questiono a ele, né, qual que é o seu real motivo de fazer isso? Por qual propósito você está fazendo isso? E aí ele vem repetindo o mesmo mantra de sempre, né? Em breve vocês saberão. E aí eu voltei e perguntei para ele, você vai continuar exigindo ali a retirada do ministro Alexandre de Moraes da relatoria, né, ou da presidência dos inquéritos, dos atos antidemocráticos e das fake news? E aí ele, em breve vocês saberão e ficarão surpresos. E aí hoje, para surpresa de praticamente ninguém, né, ele apresentou um documento atestando supostamente a sanidade mental dele. E eu preciso confessar uma coisa aqui que ninguém deu, viu, Nassif? Nem os meios de comunicação que compartilharam o vídeo sem me dar crédito, né? Eu quero agradecer, inclusive, a vocês aqui reiteradamente, mas eu questionei dois senadores que vieram na sequência do senador Marcos Duval. Eu não vou dizer o nome deles aqui porque eles não aceitaram dar entrevista pra gente lá, né? Mas um dos senadores teve muito destaque durante a CPI da Covid-19, porque era um dos protagonistas, vamos dizer assim, da CPI da Covid-19. Eu não tirei foto com ele, porque muitas pessoas vão ver na internet que eu tirei foto com o Contarato e com o Randolfo Rodrigues. Não é o Contarato e não é o Randolfo Rodrigues, eu acho que eu já dei até pista demais. E eu perguntei, senador, o senhor pode falar um pouco sobre o caso do senador Marcos Duval? Ele acabou de passar aqui e o senador me respondeu o seguinte, ele estava tomando remédio ou estava sem remédio? Aí eu até brinquei, eu falei, do jeito que ele estava aqui, senador, aparentemente não estava tomando remédio, não. Não, cá para nós, o cara falar que isso é uma coisa de inteligência, uma operação de inteligência. O primeiro princípio de uma operação de inteligência é não revelar a operação. No caso dele é de desinteligência, talvez, né, Nassif? Mas é gozado. Como é que você percebeu ele pessoa? Porque, veja bem, esse atestado médico diz que ele está bem de saúde. Bem de saúde é o seguinte, ele está andando, tá... Mas não fala em saúde mental, que exige um exame. Na verdade, é um atestado psiquiátrico, aparentemente, né? Só que está sendo levantado ali esse questionamento, inclusive por várias mídias, porque aparentemente esse médico é um médico que já atende várias figuras políticas ali, né? E que supostamente, né? Eu vou trazer aqui o benefício da dúvida para o profissional da área da saúde, supostamente, né? Já existe uma relação entre esse médico e a comunidade política, né? Então tenta-se levantar uma suposta suspeita aí também da questão desse documento. O que eu posso dizer para você, de verdade, Nassif, é que o Rony Telles, ele estava de costa, né, na hora que o Marcos Duval passou, e eu vi olho a olho ele olhando para mim, para o Rony, porque a gente já estava com os celulares na mão, né? Então, ele ficou no olho para nós dois, e aí quando ele percebeu que a gente estava com o celular na mão, ele perguntou, vocês são da onde? Aí eu falei, a gente é mídia independente, senador, o senhor pode falar com a gente? Aí o Rony começou a fazer as perguntas, né? Se ele mantinha a versão ou se ele iria mudar a versão. Ele disse que não tinha problema com as versões, que era tudo planejado e que muito em breve se descobriria. Aí o Rony falou, mas a justiça não está muito convencida, não. Aí ele, mas em breve vocês vão saber. Aí eu complementei, né, perguntando qual que era o real objetivo dele com essa história, porque é um fato que não é tirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria. Porque essa história seria cômica se não fosse trágica. Porque a gente está falando de uma tentativa de uma réplica, talvez, ali, do que aconteceu entre Moro e Dallagnol. Só que tem uma grande diferença entre Moro e Dallagnol e o caso do ministro Alexandre de Moraes, Nassif, porque diferente do Moro, que ficava ali
afagado, né, com o carinho que a grande mídia tinha com ele, tratando ele como herói nacional, o ministro Alexandre de Moraes entende o compromisso jurídico que ele tem, tanto que ele deixa claro com frequência que não quer ficar dando entrevista, que não quer ficar falando fora dos autos, porque ele não é uma estrela, ele não é um agente político, ele é representante de um poder. Então, para que isso ali a legitimidade sobre o processo legal, ele tem de comentar o mínimo possível sobre todos esses elementos. E é aí que o Marcos Duval entra e, de certo modo, cria um problema para si, porque qual que é o princípio do direito, Nassif? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, exceto se esse alguém for o Marcos Duval, que aí ele vai passar 2 semanas produzindo provas contra si todos os dias, né? Inclusive com depoimentos oficiais, que é onde, para mim, de tudo até hoje, para mim, eu acho que além desse vídeo que viralizou ontem e hoje, o depoimento dele com a Polícia Federal, para mim, é o golpe de piedade ali, talvez, para poder sacramentar algum problema jurídico, político, que ele possa vir a ter muito em breve. E, aparentemente, olhando para ele assim, Nassif, eu falo porque eu fiquei cara a cara com ele. Eu não sou psiquiatra, né? Mas aparentemente ele não está bem de saúde, assim, mental. Você está desconectado, ele não consegue olhar para você, ele sempre está olhando para cima. Quando ele passou por nós, por exemplo, ali na escada, é aquele medo olhando para trás para ver se tem alguém atrás dele, como se tivesse uma síndrome persecutória, né? A lá Carlos Bolsonaro. Ele não calculou, acredito, esses passos que ele veio dando e saiu totalmente do controle. É isso. Carlito, obrigado aí pela entrevista aí, parabéns aí pela entrevista com o louquinho de plantão aí. A gente da SWAT, da Shopee, né? Agora, você imagina um cara desse na SWAT que exige decisões definitivas, vida e morte em jogo, um cara com o desequilíbrio dele tomando decisões. Nossa Senhora. Sabe qual é o lance dele na SWAT, que ele não entra em detalhes? Você vai lembrar que a família Grace, durante muito tempo, dava aula de autodefesa para policiais que faziam parte de várias equipes da polícia americana. No caso do Marcos Duval, é a mesma coisa. Ele dava aula de autodefesa, curso de especialização e, com frequência, apareciam agentes das diversas polícias, mas ele não era um treinador da SWAT, como ele fala. É como se você tivesse aberto aí uma academia, Nassif, e alguém chegasse lá para fazer uma aula com você, da polícia de São Paulo, que fosse do BOP, e depois você falava, eu sou o treinador do BOP, porque eu tenho um aluno que fez aulas comigo lá que é do BOP. É mais ou menos isso que acontece com ele. Tá certo. Carlito, um abraço aí, obrigado, bichão. Até mais.